Olá, alunos da turma TS17, retorno aqui com vocês novamente, dessa vez na nossa sexta aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. Eu espero que vocês gostem dessa aula, no final temos aí uma atividade complementar e qualquer dúvida pode me deixar as questões via portal, ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos falar propriamente dita a questões de avaliação, né? Como avaliar a qualidade nos serviços de saúde, principalmente se vocês forem aí para a área de auditoria, né? Vocês irão trabalhar muito com essas questões de avaliação da qualidade, de mensurar o grau de satisfação dos nossos clientes, né? Enfim, saber o quanto aquela instituição está prestando um atendimento de qualidade, né? Que o cliente saia dali satisfeito, né? Então, existem algumas escalas, né? Alguns scores que são mensurados dentro da instituição para saber a qualidade desse serviço e até mesmo o grau de satisfação dos nossos pacientes, tá bom? Lembrando assim que qualidade em geral, cada um tem a sua percepção de qualidade. E os pacientes também não seriam diferentes, né? Então, vou dar um exemplo que não seja da área hospitalar. Então, imagina que 10 pessoas vão passar férias, né, de 15 dias em determinado hotel, né? Essas 10 pessoas, cada um vai ter a sua percepção. Tem uns que vão achar que os banheiros estão sujos, tem uns que vão achar que o banheiro está razoavelmente bem, né? Que os quartos são pequenos, outras pessoas vão achar que os quartos estão adequados, que estão do tamanho adequado, né? Que a vista é bonita, né? Alguns vão achar que o quarto nem tem tanta assim beleza para vista externa, enfim. Cada um vai ter a sua percepção, a sua opinião daquela estadia naquele hospital, né? Desculpa, naquele hotel, passando as suas férias. Então, qualidade propriamente dita é a percepção da pessoa, do indivíduo, né? Cada um vai ter uma opinião diferente, né? Uma percepção diferente. E no hospital é a mesma coisa, né? Todos os pacientes que passam nas instituições de saúde, cada um vai ter uma percepção. Uns vão achar que está demorando demais, os outros vão achar que existem pessoas educadas trabalhando ali, né? Cada um vai ter a sua percepção. E qualidade é isso, né? A gente saber mensurar o quão bom é a nossa assistência, o nosso serviço, tá bom? Então, vamos lá. Avaliação da qualidade. Só lembrando que eu sou do setor da qualidade, tá? E que existem cargos no setor de qualidade em determinadas instituições para técnicos de enfermagem, né? Então, do mesmo jeito que lá naquelas locais, né, formas de trabalho na aula de locais e formas de trabalho, eu expressei para vocês que o setor de auditoria também existem profissionais técnicos de enfermagem na qualidade em alguns hospitais também, tá bom? Então é importante vocês saberem como mensurar, como lidar no setor de qualidade e auditoria, tá bom? O termo qualidade vem do latim qualitate e é utilizado em situações distintas. Podemos falar de qualidade de vida das pessoas, da qualidade de um serviço prestado, da qualidade de um produto, da qualidade em saúde ou ainda da qualidade de um tratamento. A palavra qualidade tem um conceito subjetivo que está relacionada com as percepções, as necessidades e o resultado de cada indivíduo. Ou seja, cada indivíduo, cada paciente vai ter uma percepção diferente, tá bom? É subjetivo, né? Qualidade em saúde é o conjunto de propriedades relacionadas aos cuidados globais com a saúde, desde a prevenção de doenças e manutenção da saúde até o estabelecimento da mesma. No controle da qualidade na assistência de enfermagem, envolve o estabelecimento de padrões baseados em um modelo de cuidado que deve subsidiar o desenvolvimento de medidas passíveis de serem alcançadas e sirvam como guia de ações aos profissionais, ou seja,
quando a gente fala em atendimento de qualidade, atrás de tudo isso existem POPs, protocolos, normativas da instituição para que todo mundo faça da mesma maneira, né? Ou seja, a recepcionista vai abrir um atendimento para um paciente, né? Ela tem que seguir determinados passos, né? Porque para que todos os profissionais ali da recepção sigam os mesmos passos de solicitar documentação, endereço, telefone, né? Lá na parte da assistência, né? Como que será esse atendimento? Então ele vai passar pelo médico, aí vai para a enfermagem se necessário, de lá volta para o médico e tem alta ou uma internação. Então, o processo, o protocolo, né? Isso é um exemplo. É claro que cada instituição tem os seus fluxos, os seus protocolos, mas eles devem ser seguidos para que todo mundo pense e sigam na mesma linha assistencial, tá bom? Medir qualidade em serviço de saúde é imprescindível para o planejamento, a organização, coordenação, direção e avaliação, controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo dessa medição os resultados, processos e as estruturas necessárias, principalmente em hospitais particulares, né? Eles mensuram muito esse nível de qualidade, né? Tanto do paciente quanto dos próprios profissionais que atuam na instituição, tá bom? Para mensurar a qualidade de uma instituição de saúde, utiliza-se a seleção de um grupo de indicadores, em uma certeza de melhor conhecimento do que houve na instituição. Então, lá na qualidade, a gente trabalha muito com indicadores, né? Como o próprio nome diz, indicador é aquilo que indica, né? Normalmente tem uma série histórica aí, né? E aí é mensurado determinado dado. Vou dar um exemplo. Taxa de infecção hospitalar, isso garante a nossa qualidade? Sim, né? Porque se nos noticiários, né, se os pacientes saírem, né, com a percepção de que aquela instituição, aquele hospital, aquela clínica tem alto índice de infecção, jamais que o paciente vai querer ficar lá ou ser cuidado, né, nessa instituição, algo do tipo. Então, os indicadores, eles vão mostrar pra gente quais são as nossas taxa de infecção. Se está muito elevada, opa, precisamos fazer algum plano de ação, alguma ação para diminuir essas taxas aí, esses índices de infecção dentro da instituição, tá? Isso também é utilizado como indicadores para níveis de satisfação, né? Qual que é o meu nível de satisfação do meu cliente, né? Quando a gente vai numa farmácia que tem aquelas bolinhas, os rostinhos de feliz, triste, mais ou menos, né? Ou muito feliz, aquilo lá acaba avaliando o grau de satisfação do cliente, que acaba se tornando um indicador. Então, lá no mês de agosto, 90% dos clientes, né, dos pacientes que tivemos aqui, sentiram-se que tiveram atendimento de qualidade, ou não, 70% achou isso, né? E aí a instituição estabelece as metas. Qual que é a meta para aquele indicador, né? Média de permanência é muito variado, não dá para saber numa instituição naquele mês, né? Quantos pacientes irão internar, né? Quantos pacientes de longa permanência irão continuar naquela instituição, tá bom? Então, esses indicadores, eles auxiliam aí na mensuração de determinados dados, tá? Indicador é uma unidade de medida de uma atividade com a qual se está relacionado ou ainda uma medida qualitativa que pode ser usada como um guia para monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados provindo ao paciente e as atividades dos serviços de suporte. Na gestão pela qualidade total, indicadores também são chamados de itens de controle. Além de serem utilizados nos programas de qualidade, são importantes na condução de outros processos, como a de acreditação hospitalar. Então, como eu falei para vocês, muitas instituições, hospitais particulares, eles trabalham com a qualidade fortemente, justamente buscando aí alguns títulos, né, algumas acreditações hospitalares, certificações, né,
Hoje nós existimos aí, via mercado, vários tipos de acreditação. E para se adquirir, uma instituição adquirir uma acreditação, é necessário seguir alguns critérios, desde questões de segurança, as metas internacionais de segurança do paciente, né, até questão de estrutura, fluxo, né, gerenciamento de pessoal, enfim, tá? Aí eu deixei para vocês alguns exemplos de indicadores de qualidade hospitalar, né? Existem vários outros, cada instituição preconiza determinados indicadores estratégicos, né? Mas eu deixei só para vocês terem ideia de alguns exemplos, ó. Taxa bruta de infecções, que é as nossas taxas de infecções hospitalares, né? Taxa de cesáreas, taxa de cirurgias desnecessárias, taxa de complicações ou intercorrência, taxa de infecção hospitalar, taxa de mortalidade institucional, taxa de mortalidade materna hospitalar, taxa de mortalidade operatória e taxa de mortalidade pós-operatória. Existem também índice de internação, né, índice de permanência hospitalar, né, qual que é o programado para esse paciente ficar na minha instituição. Existem vários outros tipos de indicadores, tá bom? Aí só para detalhar um pouquinho, eu escolhi aí a questão do índice de infecção hospitalar, né? Por que é importante manter os índices de infecção baixo, né? Infecção hospitalar, acho que dificilmente vai estar em zero. Se estiver em zero, é que foi subnotificado, ou seja, as pessoas não notificaram essas infecções, né? Mas o nosso índice, né, o nosso indicador de infecção hospitalar de todas as instituições, ele deve ser quanto menor, melhor, né? E nunca quanto maior, melhor. Pelo contrário, quanto menos infecção eu tiver, né, de sítio cirúrgico, infecção de ITU, pneumonia, né, associada à ventilação mecânica, quanto menos infecção eu tiver, né, menos risco ao paciente eu irei fornecer. Então, isso é um indicador de qualidade. Quanto menor, melhor, tá bom? Visando a segurança dos pacientes, que é fundamental em uma instituição hospitalar, dessa forma, contar com um centro que possui ações efetivas no controle da infecção e que alcance resultados que demonstram esse cuidado, auxilia os pacientes a se sentirem mais confiantes na sua recuperação quando precisam de internação. Ou seja, se a minha taxa de infecção estiver muito alta, eu preciso estabelecer, investigar o que é que está acontecendo na minha instituição, tá bom? É importante mensurar esses índices e estabelecer o plano de ação para diminuir infecções hospitalares. Agora a gente vai falar sobre como mensurar a satisfação do nosso paciente, né? Por que é importante avaliar isso, tá? Conquistar a satisfação do paciente é algo almejado por todas as instituições de saúde, principalmente pelas clínicas particulares, tá? Afinal, isso refere à qualidade dos serviços oferecidos e é um caminho para a fidelização do cliente e a garantia da produtividade da instituição. Por isso, é muito importante avaliar a percepção de seus pacientes para saber em que pontos é preciso propor melhoria. Então, se os pacientes estão reclamando muito das dietas, né? Então, o que a gente pode melhorar nessa dieta que seja cabível ao diagnóstico do paciente, né? Se os pacientes estão reclamando muito de enxoval, né? Os lençóis rasgados, que não tem coberta, né? Que não tem travesseiro, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a instituição em si, o hospital, as clínicas podem fazer para melhorar, para aumentar esse grau de satisfação dos pacientes, tá bom? Aí existe aí um score, né, que é utilizado aqui no Brasil, muito utilizado, né? E esse score, ele mensura esse grau de satisfação do paciente. Então, quando o paciente, né, é questionado de uma nota de 1 a 10, qual é a nota que o senhor, a senhora daria para nossa instituição? Se ele falar 6,
esse score estabelece que são um grupo de pacientes que não gostaram da qualidade do hospital, tá? Se ele falar, eu achei 7, 8, para mim tá bom. Então são os pacientes, né, o indivíduo que entende que aquela qualidade foi neutra. Talvez sim, talvez não, né? E que se a gente não identificar o porquê, talvez sim, talvez não, esse público neutro, ele pode virar um insatisfeito, né? E quando o paciente dá uma nota de 9 a 10, quer dizer que eles são promotores, ou seja, eles vão sair dali divulgando, vão dizer, nossa, o resto teve, né, um atendimento de qualidade, todo mundo foi acolhedor, né? Então, ele vai sair da instituição dizendo que aquele serviço é de qualidade, tá bom? Então, a avaliação pelo NPS, que é um score, né, Promoter, foi criado para medir o grau de lealdade de clientes de empresas comerciais, a quais são classificados de 3 maneiras: promotores, né, que são aqueles que não gostaram do serviço; os neutros, que talvez sim, talvez não; e os detratores, que é aqueles que irão divulgar a qualidade do hospital por si só, tá? Por meio deste questionário, você pode identificar quais clientes estão satisfeitos com o seu serviço, chamados promotores, ou neutros, que não agregaram nenhuma novidade; e por último, os detratores, que são insatisfeitos com a instituição. Assim, é possível avaliar o nível de satisfação deles, desde quando os serviços administrativos da recepção até o atendimento prestado pelo profissional de saúde. Com esta análise, é possível observar a rotina de atendimento pelo ponto de vista do paciente, de modo a entender melhor as suas reclamações e encontrar formas de estabelecer melhorias. Para isso, é preciso se colocar no lugar dele, da entrada da instituição à finalização de serviços. Então, desde a sua internação até a sua alta, o que o hospital pensa em melhoria? Eu, quanto profissional, o que eu posso melhorar para a satisfação do meu cliente? Existem várias coisas que nós, quanto profissionais de enfermagem, podemos fazer, né? Um desses exemplos é a questão de ser acolhedor, saber ouvir, envolve muitas questões éticas, né, da nossa categoria profissional, tá? Aplicar um questionário de satisfação é uma ótima ferramenta para descobrir o que o paciente pensa sobre o serviço oferecido na instituição. Por meio de algumas perguntas objetivas, é possível conhecer o nível de contentamento de cada um. Quem realiza esse questionário, essa pesquisa de satisfação, normalmente é um profissional administrativo do serviço social ou até mesmo um profissional da saúde que esteja atuando no setor da qualidade ou da auditoria de um hospital, tá bom? Então, nada impede que futuramente vocês estejam fazendo aí, né, em um setor de auditoria, como técnicos de enfermagem, a mensuração desse nível de satisfação do cliente, do paciente, tá? A partir disso, a instituição pode alcançar os pontos relacionados à infraestrutura, atendimento, comunicação e burocracia, que interferem na satisfação do cliente. E aí, só para finalizar nossa aula de hoje, deixei aí as carinhas que eu estava citando, né? Que existem muitas farmácias e nas instituições de saúde também, né? Então aí, esse score, ele é só de 1 a 5, mas ele também mensura o grau de satisfação do nosso cliente. Se ele vai sair com certeza dali reclamando, se ele é neutro, talvez sim, talvez não, e se ele ficou muito satisfeito, né? Que ele ficou um pouco ou muito satisfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e logo mais eu retorno aí com a nossa 7ª aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. Qualquer dúvida, pode me deixar as perguntinhas aí no portal e a gente vai se falando, ok? Beijo, até mais!